Vivemos em uma época em que avanços da ciência ampliam nossa longevidade média. Mas a tecnologia também pode ter nos afastado de sinais que nosso próprio corpo dá analógica e organicamente, indicativos esses que eram boa parte do que nossos antepassados tinham para detectar alterações e problemas de saúde. Autotestes que recorrem a desenhos, movimentos simples com o corpo ou varreduras na pele podem indicar desde inchaços nas pernas a alterações em capacidades cognitivas decorrentes do envelhecimento ou uma predisposição a cânceres. Mas vale um alerta importante: todos os médicos entrevistados citaram as palavras rastreio, rastreamento ou screening para definir esses testes. Ou seja, muito longe de ser um diagnóstico avaliado por um profissional, eles servem para fazer pacientes ficarem mais atentos a possíveis sintomas que, aí sim, devem ser levados ao médico. Isto porque a generalidade e simplicidade dos testes podem levar a coisas como falsos positivos ou negativos, ou ainda a confusão de sintomas que podem refletir doenças diferentes. Por isso, a consulta com um médico é fundamental para que o rastreio se transforme em um diagnóstico. Por outro lado, estas checagens autoadministradas podem ser uma forma de cada um de nós registrarmos um histórico e de ficarmos mais conscientes da nossa própria saúde. Este teste, uma tarefa que faz parte de algumas baterias de avaliações conduzidas por neurologistas nos consultórios, consiste no seguinte: de preferência acompanhada, a pessoa testada deve desenhar um relógio em uma folha de papel. Primeiro o círculo, depois os números na ordem correta, e por último os ponteiros. Há diversas versões para qual horário eles devem apontar, mas o neurologista Fábio Porto, do Hospital das Clínicas de São Paulo, recomenda 2 horas e 45 minutos ou 11 horas e 10 minutos. Também há pelo mundo diferentes estudos e versões sobre como os resultados devem ser medidos, mas, em geral, um relógio anormal deve chamar a atenção quando aparece, por exemplo, com números repetidos ou fora de ordem, ponteiros fora de lugar, ou horário diferente do pedido. Demora, dificuldades na compreensão da instrução ou na execução podem indicar alterações na memória e cognição, principalmente com o envelhecimento, quando essas alterações se manifestam mais e podem ser sintomas de Alzheimer e demência. É um teste que envolve as funções visuais e também as funções do lobo frontal, uma parte do cérebro, como planejamento, raciocínio lógico e abstração, explica Porto. Inicialmente, o ideal é que o desenho seja espontâneo. Se a pessoa não conseguir, outra pode pedir que ela copie um desenho já feito. Se a função visual estiver ruim, a cópia também ficará ruim. Se a parte frontal estiver mais debilitada, possivelmente a cópia não ficará ruim. Outras pequenas e fáceis tarefas que podem manifestar desvios importantes são, segundo recomenda o neurologista, falar os meses do ano de trás para frente, ou, em 1 minuto, pronunciar aproximadamente mais de 11 palavras com uma mesma letra inicial, exemplo, F ou P, ou parte de uma mesma categoria, como animais ou objetos de cozinha. É importante lembrar, porém, que esses testes podem levar a resultados influenciados por outros fatores, como desatenção, ansiedade, depressão, escolaridade e não compreensão do enunciado, ressalta. Desenvolvido por 2 pesquisadores brasileiros, o teste Sentar e Levantar, TSL, ganhou o mundo como uma ferramenta simples para avaliar a combinação de 4 componentes da saúde de uma pessoa: peso, flexibilidade, equilíbrio e potência muscular. O teste deve ser feito com roupas confortáveis, pés descalços, em superfície plana e de preferência acompanhado ainda mais em grupos com condições especiais de saúde, como grávidas e idosos. A proposta é basicamente que a pessoa testada, em posição de quem vai se sentar, com os pés cruzados, abaixe-se e levante-se sem encostar qualquer outra parte do corpo que não as solas dos pés. Não há preocupação com a velocidade dos movimentos. Em uma pontuação total de 10, considerando as 2 etapas, sentar e levantar, perde-se 1 ponto a cada parte do corpo encostada no chão, como uma das mãos, o antebraço, o joelho e a face lateral da perna.
Um ponto é perdido também se a pessoa usar uma mão para apoiar-se sobre o joelho ou a coxa. Exemplo, se uma pessoa se desequilibrar ao abaixar 0,5 ponto, e, na hora de levantar, desequilibrar mais uma vez 0,5 ponto, e usar uma das mãos, 1 ponto, como impulso, sua pontuação é 8. É muito raro pessoas com mais de 65 anos conseguirem ter a pontuação total, exemplifica Cláudio Gil Araújo, autor do método e pós-doutor em medicina do exercício. Monitorando o histórico de saúde de pessoas por anos, os pesquisadores brasileiros perceberam que boas pontuações eram poderosas ferramentas de previsão da qualidade e expectativa de vida. Pessoas que tiveram menos de entre 6 e 7,5 pontos apresentaram probabilidade 2 vezes maior de morrer nos próximos 6 anos do que aqueles acima desse limiar. Aqueles com 3 ou menos pontos tiveram essa chance aumentada em 5 vezes. Segundo o médico, cada componente presente no teste tem ligação com problemas de saúde. Na literatura, o excesso de peso está associado a certos tipos de câncer, a AVCs e infartos. Já a falta de equilíbrio, flexibilidade e potência muscular podem levar a fraturas e quedas. A boa notícia é que aqueles com pontuações relativamente baixas podem buscar melhorar a nota e, consequentemente, a sua saúde. Por exemplo, com exercícios físicos. Assim, o teste pode ser feito e registrado sucessivas vezes, construindo um histórico. Este teste tem até um nome na literatura médica, o sinal de cacifo, que consiste em usar o polegar ou 2 dedos juntos e pressionar, por 5 a 10 segundos, a pele da perna, na região entre o joelho e o tornozelo, ou o peito do pé. Caso a marca do dedo fique na pele afundada depois de alguns poucos segundos, pode ser um sinal de retenção de líquido, um problema na circulação. O normal é que a pele volte ao normal quase imediatamente. A retenção de líquido pode ser resultado de situações cotidianas, como ficar muito tempo em pé, do uso de tratamentos hormonais, como anticoncepcionais, ou ainda de condições de saúde mais sérias, como insuficiência cardíaca e cirrose. Os dedos podem ser usados mais uma vez para avaliar a circulação de sangue e outros fluidos através das veias, artérias e vasos linfáticos, dessa vez usando um deles para pressionar a unha de outro dedo, deixando-a mais clara. Pessoas com doenças vasculares periféricas têm esse mecanismo um pouco mais lentificado, exemplifica o cardiologista Guilherme Rinck, do Instituto Nacional de Laranjeiras, INC. A vascularização, irrigação, dos dedos ocorre em microcapilares. Quando a gente pressiona o dedo e ele fica mais claro, estamos expulsando o sangue. Então, quando soltamos, a velocidade com que esse enchimento volta indica o quanto uma pessoa é mais saudável do ponto de vista vascular, explica. Levando em consideração um consenso de que cerca de 100 nervos, pintas ou sinais na pele de tamanho, cor e saliência variadas, pelo corpo indicam uma maior predisposição à doença. Os autores de um estudo publicado em 2015 no periódico British Journal of Dermatology procuraram alguma parte do corpo que pudesse representar esse número em uma escala menor para que pacientes não precisassem gastar muito tempo e esforço fazendo uma busca de dezenas de marcas em toda parte. Considerando um grupo de milhares de mulheres inglesas e brancas, os cientistas definiram que a presença de 11 nervos, com no mínimo 2 mm de diâmetro, no braço direito é um indicativo de maior risco deste câncer e, logo, da necessidade de mais precaução, como o uso de protetor solar e consultas com especialistas. O dermatologista oncológico Aldo Toi, do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, afirma que este tipo de busca pelo próprio paciente ajuda na compreensão dos riscos da doença pelos leigos e pode fazer com que estes cheguem mais cedo ao especialista caso haja algum motivo de desconfiança. Mas, claro, esta tarefa caseira não deve levar nem a um relaxamento no caso daqueles que não verificam tantos nervos, nem a um desespero para os que encontram. É fundamental considerar outros aspectos, como o histórico familiar da doença, a exposição ao sol e o tipo de pele, já que pessoas com peles, cabelos e olhos claros têm maior risco, explica. Ele diz ainda que,
No consultório, é comum que especialistas avaliem também o número, concentração e características de marcas na pele em partes do corpo como as costas, os ombros e as mãos. Com a experiência, estes profissionais não precisam fazer contagens exatas, mas estão acostumados a ficar alertas com nevos assimétricos, com bordas irregulares e cores variadas em uma mesma mancha. Mas é importante lembrar que a maior parte dos nódulos e secreções que podem ser encontrados nessa busca não estão necessariamente relacionados ao câncer. O site do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, IBCC, traz ainda arquivos com outros tipos de autoexames, da boca, pele, testículos e tireoide. Confira aqui. No caso da desconfiança de que uma dor seja muscular, colocar uma bolsa de água quente na região pode confirmar a hipótese, se a dor for aliviada ou passar, pois o objeto quente tem o efeito de relaxar os músculos. Diante de uma dor no pescoço, por exemplo, o alívio com a bolsa de água pode separar o torcicolo, de origem muscular, de algo mais sério, como uma hérnia. Mas André Salgado, clínico geral, destaca que isso serve mais para dores superficiais, aquelas agudas, como decorrentes de um infarto ou uma apendicite, requerem uma intervenção mais urgente. Ele aponta ainda que outros tipos de dor não musculares também podem ser aliviados com a bolsa, como cólicas. É um teste mais válido quando você parte do princípio que é uma dor muscular, que costuma piorar quando você mexe aquela parte do corpo, ou esta se apresenta dura e tensa, acrescenta. Em geral, eles duram alguns poucos minutos e devem ser feitos em locais silenciosos, já que reproduzem arquivos de áudio através do fone ou do alto-falante de computadores. Eles costumam incluir também breves questionários, com perguntas sobre idade e sexo do testado. O formato dos testes varia, mas em geral inclui a avaliação da sensibilidade para tons graves, médios e agudos, além de pedir para que o usuário detecte palavras faladas em ambientes ruidosos. Depois, uma pontuação ou nível são apresentados de acordo com o desempenho. Considerando uma escala de perdas auditivas leves, moderadas, graves e profundas, Fausto Nakandakari, otorrino no Hospital Sírio-Libanês, diz que os níveis do moderado para cima provavelmente podem aparecer em autotestes. Estes testes têm a sua validade para, por exemplo, rastrear alguma queda na audição. Mas a perda auditiva deve ser confirmada com um exame mais detalhado, como a audiometria, explica Nakandakari.